Você já parou para pensar que a verdadeira ciência não serve apenas para nos dar respostas prontas, mas sim para virar mesas, para bagunçar o nosso coreto e para fazer a gente pensar sobre as nossas certezas? Um dos maiores antropólogos do Brasil, Roberto da Mata, diz que, para nós vestirmos a capa de cientista social, é preciso assumir uma dupla tarefa: transformar o exótico no familiar e transformar o familiar no exótico. Isso significa pegar aquele costume que a gente acha estranho de uma tribo isolada e descobrir que, no fundo, ele faz total sentido e, ao mesmo tempo, nós pegarmos o nosso dia a dia, as coisas que nós fazemos sem pensar, as frases que a gente repete e olhar para elas com estranhamento, com a lente de aumento da ciência, descobrindo que elas são incrivelmente complexas. Então, essa é a nossa proposta de hoje. Analisar o nosso cotidiano como se ele fosse uma coisa estranha, como se fosse algo distante da nossa própria realidade, como se fosse algo que a gente não tivesse contato, para a gente entender se ele faz sentido ou se não faz sentido. Então para pensar em alguns ditados populares que os antigos ensinavam pra gente e que a gente vai repetindo. Por exemplo, água mole pedra dura, tanto baixo até que fura, de médico louco todo mundo tem um pouco, o seguro morreu de velho, e por aí vai. Você já parou para pensar de onde essas frases vêm e por que a gente repete elas no piloto automático? Mais do que isso, você já pensou que isso pode ser indício de que existe uma ciência profunda, testada por séculos de experiência humana, escondida bem debaixo do nosso nariz? Pois é, no vídeo de hoje é isso que nós vamos debater, logo após da vinheta. Fala aí, chega mais, entra, puxa sua cadeirinha, senta, fica confortável, toma sua aguinha ou seu cafezinho se você gostar, seu chocolatezinho quente e até se você gostar, pega o seu biricutico pra gente bater um papo maneiro, pra gente ter um diálogo, uma conversa bem legal. Esse é o canal Etnociência e esse é o nosso vídeo de inauguração, mas a casa é sua. Sinta-se à vontade nesse nosso Open House. Aqui nós vamos fazer uma divulgação científica, mas ela é um pouquinho diferente do que você costuma ver por aí. Adianto logo. A gente vai juntar as ciências humanas e as ciências exatas para a gente fazer o quê? Para a gente dialogar com algo que todo mundo acha que conhece muito bem: o famoso senso comum. A proposta desse canal é fazer vídeos produzidos por cientistas com conhecimento acadêmico, mas em interseccionalidade com o saber popular, ou seja, com o ethos do povo, do ser humano, pois a produção da ciência é uma capacidade essencialmente humana, ao menos é assim sua origem. Mas deixa eu me apresentar que você deve estar pensando, esse maluco fala rápido demais, eu não sei quem ele é. Vamos lá, eu me chamo Douglas Guedes, eu sou antropólogo, tenho graduação também em propaganda e marketing, graduação em design gráfico, ou seja, formado também em comunicação, tenho pós-graduação em história e pós-graduação em psicanálise. Então eu estou aqui nesse canal para ajudar a difundir o conhecimento científico. Para inaugurar esse nosso espaço, a pergunta que não quer calar é: afinal de contas, o que é senso comum? É falta de ciência? É ignorância do povo? Bem, vou logo adiantando. Para a antropologia, isso é um redondo não. Para a antropologia, o senso comum é um sistema de crenças e de regras sociais a qual todos nós estamos inseridos, condicionados e submetidos, quer queiramos ou quer não queiramos. Mas antes da gente falar sobre senso comum, antes da gente adentrar nessa parada aí, é preciso nós explicarmos que raios é antropologia. Mas calma, aperta o freio, respira, relaxa, qualquer coisa, bota um incensinho, uma musiquinha de yoga lá e vamos que a gente vai desembaraçar esse negócio. A antropologia é uma ciência que estuda o ser humano na sua totalidade. Ela investiga as nossas origens, a nossa evolução física,
as nossas religiões, nossas crenças, nossos costumes, nossos pensamentos, nossos processos cognitivos, a nossa forma de organização social. E ela busca entender tanto aquilo que nos torna semelhantes quanto as nossas diferenças culturais ao redor do mundo. Mas só para começar, existem diversos tipos diferentes de segmentos que a antropologia pode atuar. Vou falar algum deles aqui que são os mais conhecidos. A gente tem a antropologia cultural e social, que ela estuda os comportamentos, as crenças, as religiões, a arte e como as pessoas se organizam em sociedade. Nós temos a antropologia biológica, também conhecida como antropologia física, e ela analisa a evolução do ser humano, o corpo humano, a genética, a adaptação da nossa espécie ao longo do tempo. E ela também se desdobra na antropologia forense, que aplica esse conhecimento biológico e físico, principalmente no conhecimento sobre esqueleto humano, para ajudar a polícia e a justiça a resolver crimes, identificar pessoas desaparecidas e desvendar mortes misteriosas. A gente também tem a antropologia arqueológica, a união da antropologia com a arqueologia, que ela investiga como os povos antigos vivem através dos seus objetos, das construções, dos vestígios deixados do passado, tanto quanto a análise dos corpos, dos vestígios humanos e sua cultura material e sua produção. A gente também tem a antropologia linguística, que estuda as línguas e os dialetos como ferramentas que moldam a cultura e a forma como nós nos comunicamos. Além disso, existe a antropologia do consumo, a antropologia ambiental, a antropologia da música, a antropologia do direito, a antropologia do dom, a antropologia da dádiva e etc. A antropologia é um ramo da ciência muito extenso, e ela pode estar no meio de qualquer outro ramo, porque ela aborda toda a manifestação humana e o próprio ser humano em si. O grande objetivo do antropólogo é evitar julgamentos precipitados e evitar o que a gente chama de etnocentrismo, que é você ver o mundo a partir da sua crença, do seu ethos, do seu povo, colocando o seu povo como superior ao outro ou colocando uma sua posição na sociedade, as suas crenças acima dos outros. O antropólogo, ele, em vez de falar que aquele costume é certo, aquele costume é errado, ele tenta entender a lógica e o significado por trás dos hábitos de qualquer grupo, seja uma tribo indígena isolada ou uma comunidade urbana moderna. E ao contrário do que muita gente pensa, não se faz antropologia só em investigar uma tribo distante. Ela pode ser urbana, ela pode ser feita na própria cidade do antropólogo, investigando as práticas ou o cotidiano de um segmento social ou de uma comunidade ou de um grupo de pessoas. Bem, com isso estabelecido, eu acho que a gente pode continuar e falar do senso comum. Quando a gente fala em senso comum, a gente pensa logo naquelas verdades óbvias. A chuva molha, o fogo queima. Isso é algo que todo mundo sabe, a não ser que a pessoa tenha algum problema psiquiátrico, cognitivo ou de outra espécie, todo mundo reconhece. Mas o antropólogo Clifford Geertz, ele argumenta algo brilhante, que vai muito além da nossa percepção superficial. Ele diz que o senso comum não é apenas uma percepção casual da realidade, mas que ele é um sistema cultural, pois é construído e organizado pela sociedade e que cada sociedade possui seu próprio senso comum. Por exemplo, o que é óbvio pra gente aqui no Brasil pode não fazer o menor sentido para um aborígene na Austrália, da mesma forma que pode não fazer o menor sentido para um camponês no Marrocos. Por isso que o Geertz é tão importante nesse estudo. Ele foi um dos primeiros a apontar que o senso comum não é apenas a ausência de raciocínio lógico, mas sim um sistema cultural estruturado em um conjunto de verdades práticas que uma sociedade constrói para sobreviver e dar sentido ao mundo. Ao enfatizar a natureza da interpretação do trabalho antropológico, ele chama a atenção que o processo de conhecimento da vida social sempre implica em um grau de subjetividade. Ou seja, o que nós achamos óbvio hoje depende da lente da nossa cultura desse momento presente. O que é óbvio hoje, de repente não foi óbvio no passado. As nossas certezas elas mudam conforme a variação do tempo. Geertz nos mostra que o conhecimento do senso comum não vem de grandes teorias formais ou de dogmas, mas que ele é expresso de maneira ad hoc, ou seja, no nosso cotidiano. Ele serve para situações específicas, ele se manifesta através de piadas, de epigramas e, principalmente, de provérbios e dos ditados populares que a gente conhece e repete muito bem até os dias de hoje. Por exemplo, no continente africano tem um povo chamado Bala, e ele tem um ditado muito comum: a sabedoria sai de um morro de formigas.
Essa é uma observação atenta na prática da vida, formatada de um jeito simples e direto para que qualquer pessoa daquela tribo possa entender, usar e praticar e aplicar na sua vida. Já o antropólogo brasileiro Gilberto Velho relata que o que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é necessariamente conhecido. Por exemplo, a gente cruza na rua com trabalhadores, com surfistas, com donas de casa. A gente cruza com as pessoas todos os dias. Há uma familiaridade, mas o grau de conhecimento que a gente tem sobre a vida dessas pessoas, ou sobre suas práticas, é diferenciado conforme a nossa aproximação àquele estilo de vida ou não. Você pode ter uma ideia, baseada no seu senso comum, de como é que pode ser a vida ou a crença dessas pessoas, mas é impossível você saber as suas práticas sem um estudo profundo, sem uma convivência constante, estando na pele dessas pessoas, passando pelo que essas pessoas passam e vivendo a realidade dessas pessoas. E é isso que o antropólogo faz. Ele não estuda e observa as coisas de longe, de um gabinete. Ele vive a realidade das pessoas. Ele se envolve nos seus sistemas de crença. Existe até uma técnica da antropologia chamada observação participante, onde um antropólogo muda para o local, realmente vive a realidade daquele povo, no cotidiano daquele povo, mora junto com aquele povo. Isso não só um povo distante, pode ser uma comunidade, pode ser um sistema de crenças, pode ser uma igreja, pode ser qualquer coisa do nosso cotidiano. O importante é que o antropólogo viva aquela realidade, participe da prática daquele grupo e consiga entender as ideias, o corpo simbólico daquelas pessoas. A antropologia, tradicionalmente, também tem uma tendência de transformar o exótico, ou seja, aquilo que para todo mundo parece estranho, em familiar, mas o grande desafio da antropologia, e principalmente nesse nosso aqui canalzinho, é pegar o nosso dia a dia, ou seja, pegar aquilo que é comum pra gente e transformar em estranho, como os nossos ditados populares, tá? A gente vai tentar transformar ele em exótico, a gente vai tentar enxergar por outro prisma e saber se aquilo precisa ser estudado, se aquilo faz sentido ou se não faz sentido nenhum. Para nós entendermos como o senso comum atua na prática, precisamos dar uma olhada para os mestres que foram a campo estudar culturas bem diferentes da nossa. Então, como referencial, nós temos o Bronislaw Malinowski. O Malinowski, ele foi passar um grande período nas Ilhas Trobriand. Ele, junto com Boas, Boas não foi para o mesmo lugar que ele, Boas foi para outro local, mas foram as pessoas que romperam com aquela dita antropologia de varanda. A gente tem movimentos na antropologia, a gente tem antropologia de gabinete, quando o antropólogo nem ia no local, ele só recebia as coisas de viajantes. E depois a gente tem antropologia de varanda, que o antropólogo ficava numa varanda e líderes locais faziam uma fila de pessoas e o antropólogo investigando essas pessoas com base no questionário. Tanto Boas quanto Malinowski, eles romperam com isso. Eles passaram a viver no meio da comunidade, vivendo tudo que aquela comunidade passava, entendendo seus ritos, participando dos seus ritos, participando da construção das casas, participando do dia a dia daquele povo, para entender não só o senso comum, mas as práticas daquele povo. Então, lá na Ilha Trobriand, o Malinowski, ele percebeu que os nativos tinham um conhecimento prático e científico muito sofisticado sobre navegação e sobre agricultura. Mas quando a ciência desses nativos se encontrava com o imprevisível, ou com uma tempestade súbita no mar, eles recorriam à magia. A magia era o senso comum que entrava onde o controle técnico acabava. Vale tudo pela cerimônia do Kula, tá? Kula é uma cerimônia específica daquele povo das Ilhas Trobriand, onde eles arriscavam suas próprias vidas no mar para trocar braceletes e colares feitos de conchas. Por um economista aqui do mundo ocidental clássico, focado apenas no lucro utilitário, isso seria algo como o cúmulo da irracionalidade. Por que arriscar a vida no mar trocando conchinhas e enfeites inúteis, Muitos vão pensar isso. Mas Malinowski usou a ciência para transformar o exótico em familiar. Ele percebeu que aqueles objetos valiam pela história que carregavam e pela glória que dava para aqueles que desafiaram o mar, a honra daqueles que possuíam. E ele fez uma comparação desses colares e joias com as joias da colônia britânica, com os objetos, com a coroa, muitas vezes pesados ou complicados para uso prático, que os reis usavam. Aquilo, acima de tudo, tinha um valor sentimental e histórico enorme e um prestígio incalculável. Então ele fez um paralelo. Peraí, então esses colares do Kula funcionam da mesma forma que a coroa britânica. Claro que a coroa britânica vai ter o valor do ouro e tudo mais, mas no campo simbólico o valor era semelhante.
Então, quando a gente entende a lógica que faz um nativo se mover, quando a gente entende a lógica por trás daquilo, o que parecia estranho fica bem familiar. O que parecia loucura vira um sistema complexo e perfeitamente racional. Mas a gente tem outro exemplo mais fascinante ainda sobre senso comum. Então a gente vai pegar das Ilhas Trobriand na Oceania, no Pacífico Ocidental, e a gente vai viajar lá para o continente africano. A gente vai pegar os estudos do antropólogo Evans Pritchard, que estudou o povo Azande, um povo da África Central, que o senso comum ditava muitas regras, doenças, infortúnios, e que tudo isso era causado por bruxaria. Segundo os Azande, a bruxaria não é uma fantasia abstrata, mas sim uma substância orgânica. Para nós, ocidental, culpar a bruxaria por um teto que desabou pode ser uma loucura total. Eu tô passada, chocada. Dentro da lógica Azande, a bruxaria é uma condição física herdada, transmitida por descendência ulilinear. Ela é o senso comum deles para explicar os infortúnios do dia a dia. A bruxaria participa de tudo na cultura Azande. Se a colheita do amendoim dá errado, bruxaria. Se a caça foge, bruxaria. Se a pessoa adoece, bruxaria. Tudo é bruxaria. Mas, por incrível que pareça, os Azandes não são ingênuos nem ignorantes, não. A crença deles não contradiz o conhecimento empírico da causa e o efeito que a gente também conhece. Se um rapaz Azande tropeça num toco de árvore e o pé dele infecciona, os Azandes sabem perfeitamente que o corte foi causado pela madeira e que nenhum bruxo colocou o toco lá. A questão é o seguinte, eles se perguntam, bem, eu sempre ando por aqui, sempre presto atenção, por que exatamente hoje eu tropecei e por que esse corte que costuma curar rápido infeccionou? Essa é a questão dos Azandes. Eles não negam a realidade, não negam o empirismo de causa, mas eles se questionam do porquê que aquilo aconteceu daquela forma, daquele jeito, naquele exato momento. Outro exemplo clássico é o desabamento de um celeiro. Um celeiro de madeira às vezes cai porque cupins roem as bases. Isso é normal. Os Azandes sabem muito bem disso. Eles não negam isso. Mas se o celeiro cair exatamente no momento que certas pessoas estão lá embaixo descansando do sol, eles logo pensam na bruxaria para explicar a coincidência. A bruxaria é a explicação do porquê dos eventos ruins se cruzarem no tempo e no espaço, vitimando uma pessoa específica. Essa é a lógica deles. E no Brasil a gente chama isso de falta de sorte, a gente chama isso de infortúnio, a gente chama isso de azar. Lá, eles chamam isso de bruxaria. Pois é, parece loucura a gente falar de bruxaria no vídeo de ciência, né? Mas vocês perceberam o que eu acabei de fazer? Então, é pegar uma realidade de continentes diferentes e a gente mostrar a lógica por trás delas. Aqui no Etnociência, nós vamos fazer exatamente isso com diferentes costumes e com as frases que os povos repetem nas ruas, principalmente aqui no Brasil. Aqui, nós não caçamos bruxas quando algo dá errado na nossa vida moderna. Quer dizer, às vezes sim, né? Às vezes algumas pessoas culpam outras. Alguns movimentos mais reacionários costumam culpar uma classe minoritária pela culpa dos seus problemas, né? Acho que é meio que caçar bruxa, mas enfim. Nós temos nossos próprios mecanismos de senso comum para explicar o acaso, para prever a sorte, para ditar a moralidade e para justificar os nossos infortúnios. E onde esse conhecimento está guardado? Nos nossos ditados populares, né? Que mamãe falava, vovó dizia e todo mundo conhece muito bem. Os ditados são verdadeiras cápsulas do tempo da história oral. A história oral não é fofoca, é a transmissão das experiências de sobrevivência de um povo passando de geração para geração. Vamos pegar um exemplo prático? Testando no nosso próprio senso comum? Todo mundo conhece o ditado: quem não tem cão, caça com gato. Pois é, o nosso senso comum moderno diz que essa frase significa: se você não tem a ferramenta ideal, improvise com a ferramenta que você tem. Mas se nós trouxermos a ciência da história oral, a linguística e a biologia felina para a gente explicar isso, a gente vê que a história muda de figura. Isso não faz o menor sentido. Originalmente, nos tempos do Brasil colônia e em Portugal, a frase era diferente, tá? A frase era assim: quem não tem cão caça como um gato. Pensa na biologia. Um cão, quando vai caçar, ele caça em matilha, ele faz barulho, ele cerca a presa. Já o gato
O gato caça sozinho, na surdina, de forma independente e silenciosa. Então o ditado original não mandava você amarrar um gatinho na coleira e caçar, o que seria um desastre biológico, até porque o gato não é tão bem domesticável. O ditado dizia que se você não tem a ajuda de um grupo, ou seja, para poder agir como um cão em matilha, você deve adotar a postura solitária e estratégica do felino, caçar como um gato. Com o passar dos séculos, a tradição oral e o telefone sem fio das gerações alternaram a preposição como para com. A sabedoria biológica e estratégia original deu lugar a uma frase sobre o improviso. Isso mostra como a linguagem é viva e como o senso comum se molda e se altera para se adaptar à sociedade, exatamente como a antropologia estuda. Vamos analisar outra frase do senso comum? Que tal essa daqui? O seguro morreu de velho e o desconfiado ainda vive. Se nós colocarmos a lente da biologia evolutiva e da psicologia comportamental em cima dessa frase, o que é que nós vamos descobrir? A gente vai descobrir que a nossa espécie, o Homo sapiens, só sobreviveu à natureza hostil há milhares de anos porque o nosso cérebrozinho foi programado para ficar um pouquinho paranoico, para aprender a olhar o ambiente e detectar algumas ameaças e a sentir medo. O medo é um mecanismo de sobrevivência que preserva a nossa vida. Esse Homo sapiens desconfiado que viajava nas entrelinhas do senso comum é exatamente o espécime com maior vantagem adaptativa na teoria da seleção natural de Charles Darwin. O destemido, aquele Homo sapiens que não se preocupava ou que tinha isenção do medo, acabava sendo comido por um tigre dente de sabre ou sofrendo algum acidente naquele período que era mais difícil de sobrevivência. Então, o desconfiado sobreviveu e conseguiu passar os seus genes adiante. Ai, galera, deu para entender o tamanho da nossa ambição aqui, ó. Tô até arrepiado, ó. O Etnociência nasceu para escovar a história e o conhecimento humano a contrapelo. Nós vamos pegar a fala mansa do interior, a sabedoria da rua, as lendas urbanas e colocar tudo isso no microscópio da ciência, passando pela física, biologia, história e etc. Como nós vimos com os Azantes lidando com a bruxaria, ou com Goethe desconstruindo a nossa própria realidade, o ser humano é, acima de tudo, uma máquina imparável de criar significados e de dar vida aos símbolos. E nesse canal, nenhum significado vai passar batido. Para nossa estreia, essa é a semente que eu quero plantar. Seja nas gírias de rua, seja nas frases prontas, nos ditados populares, seja arriscando a vida por colares no Pacífico, ou deturpando o coitado do gato, caçando, tadinho do gato, gente, tadinho do gato. A ciência nos prova que o senso comum é um mapa cultural vivo, complexo e cheio de significados. E é esse mapa que nós vamos desbravar juntos, juntinhos. Por isso que eu falo, chega mais. Vamos fazer uma divulgação científica de verdade, fugindo das fake news e conectando a ciência acadêmica com a sabedoria das ruas, com a sabedoria popular. Conversando com você assim, de cara a cara, tete a tete, sem aquela linguagem rebuscada, acadêmica, cheia de complexibilidade. Não, o negócio aqui é para facilitar a comunicação, para facilitar o nosso contato, para todo mundo se entender. Porque esse é o princípio da humanidade, Esse é o princípio da comunicação, emissor e receptor. Então a mensagem tem que ficar clara, tete a tete. Sem isso, é impossível fazer uma boa divulgação científica. Nos próximos vídeos, nós teremos biologia, química, física, geografia, matemática, todas explicadas a partir de ditados populares que estão na pontinha, aqui na pontinha da língua do povo. Se a sua cabeça também é louca, se a sua cabeça explodiu, BOOM! Se a sua cabeça é curiosa, entendeu? Se você está afim de se aprofundar mais nisso, se você gostou dessa proposta, se você quer desconstruir a sua visão de mundo e quer descobrir a verdadeira ciência que está escondida por trás daquelas frases que a gente repete todo santo dia, você já sabe. Tá no lugar certo, bebê. Se inscreve no canal, é isso aí. Dá uma etnografada no like e compartilha a fofoca antropológica, compartilha a nossa fofoca científica, ajudando a espalhar esse conhecimento. Clica no compartilhar. E aí, o mais importante, desce lá nos comentários e me diz
Qual ditado popular você quer ver passando pela nossa mesa de dissecação? O que você quer ver a gente dissecando cientificamente nos próprios episódios? Escreve aí, põe seu comentário. Aqui é uma via de mão dupla, a gente constrói essa parada juntinho. Se você gosta de questionar o óbvio e quer ver a ciência aplicada no nosso dia a dia, inscreva-se no Edson Ciência, inscreva-se no nosso canal, baixe aí no Pinguela, baixe no Pinguelinho, isso, ativa o sininho, comenta aqui embaixo qual ditado popular você ouviu na vida que marcou você e o que você mais gosta. A escolha é sua. Eu sou o antropólogo Douglas Guedes e lembre-se, a ciência está em todo lugar, até na ponta da língua do povo. Um abraço, melhor, um etnoabraço e até o próximo Antropovídeo aqui no Etnociência. Beijão, gente. Tchau, tchau.